Seja bem-vindo ao podcast ViviPod. Estou muito feliz que você está aqui. Hoje a gente está gravando o 9º episódio. A gente ficou um tempo sem gravar, estava fazendo alguns testes e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar de um assunto muito relevante, que é, dinheiro. Cada vez mais o brasileiro tá desesperado. Eu não sei nem se é só o brasileiro, mas ela vai falar sobre isso, tá? Eu trouxe a Vanessa aqui. Ela é uma uma educadora financeira. Ela vai contar um pouquinho da transição de carreira dela, como ela começou. É muito importante você acompanhar, porque ela pode, eu pode, você pode. Escuta aí. Van, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast. Estou muito feliz que você topou. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu queria muito ter você aqui, porque eu queria muito poder falar da sua transição de carreira, que a maior quantidade de brasileiros e principalmente de mulheres tem feito essa transição de carreira e para alguma coisa que realmente ama, né? Então, assim, vamos começar desde o comecinho. Fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer muito, né? A gente tá conhecendo agora pessoalmente e tal, e eu vejo, assim, uma pessoa que tem um baita potencial, né? Super te admirava à distância. Então, tô muito feliz de estar aqui, poder contribuir, falar um pouco aí sobre finanças, né? E principalmente a mulher falando sobre isso, né? Que geralmente a gente vê muito homem falando sobre finanças. Verdade. Então, eu agradeço, né, de você ceder aí seu espaço, né? Um pouquinho do seu tempo, aí o pessoal que tá seguindo, que tá ouvindo a gente agora. E falando um pouquinho sobre quem que é a Vanessa, né? Falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, eu até deixo lá no meu Instagram sempre isso que de atendente a mentora, né? A educadora financeira, que é aí onde eu cheguei. Então, eu comecei assim... lá na minha família mesmo, eu fui a primeira pessoa, né, que tive aí a possibilidade de fazer uma faculdade e tal. Então, assim, sempre fui mãe cedo, né, tenho aí 2 meninos, né, então eu fui mãe cedo e tal, então eu fiz tudo o inverso, né. Então, geralmente o pessoal, eles acabam estudando, né, o ciclo natural, a regra natural é estuda, depois casa, depois vai ter filho. Então, eu fiz o inverso já. Então, eu tive filho muito cedo, né? Eu fui mãe muito cedo. E aí, depois, na verdade, meus filhos foram aí o que me impulsionou, né? A conquistar, né? A crescer. Então, fiz aí, depois deles, fiz aí a faculdade e tal. E eu sempre trabalhei, né? Trabalhava como atendente e sempre almejando aí crescer, né? Querer conquistar algo a mais, subir a régua, né? Eu nunca estava satisfeita onde eu estava. Então... Eu fui crescendo aos pouquinhos, então eu passei no comércio, né, então eu era atendente, fui pro comércio, no comércio eu era vendedora, fiquei 7 anos trabalhando no shopping, né, e aí o que me impulsionou a sair do shopping, né, era a questão de eu não ver meus filhos, né, então assim, era de domingo a domingo, direto, a gente sabe que quem trabalha no shopping é direto ali a carga horária. E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, gente, eu tava como um cargo já no comércio de subgerente, né, que eu fui crescendo e tal, trabalhei até 7 anos na Polishop. Vamos falar o nome dele aí? Vamos falar o nome dele aí? Do homem, da Polishop. É o João Apolinário. O homem é o homem. Muito inteligente. Sim. Então eu trabalhei muito tempo lá na Polishop, entrei como vendedora, fui crescendo aos pouquinhos, né, virei subgerente lá. E aí, quando eu tava no auge da minha carreira, eu falei assim, gente, eu preciso passar mais tempo com meus filhos. E aí, foi nisso que eu falei assim, vou migrar, né, vou fazer a transição para uma área que eu trabalho de segunda a sexta. Então, inicialmente, eu pensava muito nisso, de trabalhar de segunda a sexta. E aí, foi nisso que eu fiz um cursinho de contabilidade, né, não tinha faculdade, não tinha nada. E aí, eu fui concorrer a uma vaga, né, para ser uma analista de suporte técnico. Na empresa? Numa outra empresa. Ah, outra empresa. Então, assim, eu queria sair do comércio. Sim. E aí, foi por isso, pra mim, assim, foi libertador. Foi libertador e também foi muito difícil, porque, querendo ou não, ganhava super bem lá. Sim. E aí, pra fazer essa transição, eu ia ganhar bem menos do que eu já ganhava. Então, mas assim, o que me impulsionou foi muito assim, ter mais tempo, né? Qualidade de tempo com meus filhos, que eu não tinha. Essa transição, Van, começou em quantos anos atrás? Ah, já faz mais de 10 anos. Sim. Que faz mais de 10 anos que eu tô na área de tecnologia. E é começar do zero, né? Comecei do zero, literalmente. Sim.
Então, quando eu fui trabalhar como suporte técnico, né, eu, até na época, assim, eu fui concorrer com todo mundo tinha faculdade. Eu falei, gente do céu, todo mundo tem faculdade, só eu não. E aí, graças a Deus, eu consegui, né? E ali eu fui, né, crescendo também, mesma coisa. Comecei como atendendo telefone, depois passei por um outro nível, que é resolver problemas mais complexos, daí eu já saí do telefone, né? E aí, a grande virada de chave na minha vida foi em 2019 para 2020. Eu comecei a estudar muito sobre mentalidade, comecei a estudar muito sobre investimentos, né? E aí eu falei assim, gente, peraí, eu preciso aumentar o valor da minha hora, né? Hoje eu preciso ganhar mais, mas para ganhar mais eu preciso resolver mais problemas. E aí foi nisso que eu falei assim, eu preciso me especializar em alguma coisa para resolver mais problemas, para conseguir aumentar o valor da minha hora, para conseguir aumentar o valor da minha hora, conseguir investir, né? E aí foi nisso, assim, veio tudo junto, né? Aprendendo investimentos, aprendendo uma mentalidade diferente. E aí foi nisso que eu, em meses, né? Eu passei aí de uma... Quem é da área de tecnologia vai saber o que eu tô falando, né? Mas eu saí aí de um suporte técnico, que eu resolvia problemas ali, para começar a ser uma analista de teste. Então, eu testava o sistema. E aí, depois de 3 meses, eu falei assim, gente, peraí, existe analista de sistemas, ganha mais, resolve mais problemas, mas para mim tá tudo bem. Sim. Aí eu peguei, depois de 3 meses, eu peguei e fiz uma transição para analista de sistemas, tudo dentro da mesma empresa. Aí, beleza, eu tava lá como analista de sistemas, comecei a olhar, falei assim, nossa, existe a área de produtos, ganha mais, tem mais problemas, mas eu quero esse desafio. Sempre resolvendo problemas. Sempre. Sim. A gente não pode ter medo de resolver problemas, né? Então, muita gente às vezes quer ganhar mais, mas não quer atrelar ali a problemas. Então, gente, não adianta. Você quer ganhar mais, você tem que resolver mais problemas. Engraçado você falar isso, que assim, é importante a gente ressaltar que você não se acomodou em nenhum momento. Sempre quis mais, assim, mas porque você também sabia que você podia mais e queria mais e dava, e saber que resolver problema era a única coisa que ia te tirar do mesmo, né? De ficar ali na margem e ir além. Eu acho isso muito legal. Quando a gente conversou, você falou assim, eu fui garçonete, eu trabalhei com isso que eu falei, gente, isso é muito legal, porque o brasileiro, a gente tem essa, lá fora, que a gente ser muito trabalhador e tudo, mas eu acho que a gente é muito acomodado, sabe? A gente fala assim, nossa, tem que fazer isso, nossa, mas tem que me preocupar com isso, tem que fazer aquilo, tem que esperar, né? Eu acho que tudo é esperar, mas assim, até que o seu foi... Tudo muito rápido, né? Passar de em 3 meses passar para um andar acima, né? Foi muito assertivo, né? Na verdade, em 2019 para 2020, o que eu vivi além da mudança de mentalidade foi algo assim que para mim foi primordial, que foi a questão de autorresponsabilidade. De entender que eu não posso terceirizar minha vida. Então, antes eu ficava muito assim, eu não tô crescendo, mas meu chefe não tá me vendo. Peraí. O que eu tô fazendo, né? Como que eu tô me posicionando, né? Então, assim, é problema meu. Se eu não tô crescendo, não é culpa do governo, não é culpa do meu chefe, é culpa minha. E aí, quando eu entendi, eu puxei pra mim, falei, peraí, a responsabilidade é minha, então eu vou fazer acontecer. Então, foi aí que, né, foi muito pouco tempo, o pessoal falou assim, nossa, gente, que, né, você acabou de entrar aí como teste, já mudou. Sim. Então, foi tudo super rápido. E depois que eu virei analista de sistemas, 7 meses depois, eu virei, né, Product Owner, que é a área de produtos na área de tecnologia, e quem, né, vai saber o que eu tô falando, que é mais ou menos você trazer aí a visão do cliente, né, em produtos digitais e tal. Então, eu mudei, fiz uma transição super rápida, né, muito complexa, né, tem muita gente que pensa em entrar na área e tal, mas assim, é foco. Coloquei foco e fui. É importante que você falou, eu tenho uma analogia da pessoa que quer crescer com o vagalume. O vagalume, ele ia ser apenas só mais um animalzinho se ele não acendesse a luz, né? Então, assim, a gente não ia olhar pra ele não ia ter aquela beleza se ele não acendesse a luz. Então, assim, quando você fala assim, a gente tem muita mania de falar realmente isso. Meu chefe isso, ou o governo assim, mas assim, a gente vê os grandes aí, todo mundo fala assim, gente... É além da diversidade, né? Tem que ir pra frente. Eu amo o Joel J, eu sigo ele faz tempo. Eu fui numa palestra dele uma vez, que foi a primeira vez que eu vi ele falando assim, o campeão não nasce pronto.
Arrepiei só de falar isso. Mas é porque eu trago isso para os meus filhos semanalmente. Ah, mãe, não sei, sabe, filho? O campeão não nasce pronto. O campeão não... Mas eu falo isso pra eles, mas assim, é autoeducativo pra mim, né? Porque toda hora mesmo eu esqueço, falo assim, eu já queria assim, já queria tudo pronto, isso, aquilo. Mas assim, Viviane, o campeão não nasce pronto. Van, o campeão não nasce pronto. Você, o campeão não nasce pronto. Então, amiga, se a gente não fazer como você falou, vamos lá, eu preciso acender minha luz, preciso ser vista, né? E isso, amiga, vai longe. Então, estamos só começando, vamos lá. Deixa eu ouvir mais. Então, e assim, depois de alguns meses, né, então eu tava trabalhando numa empresa, né, uma empresa super boa também, e aí eu falei, não, gente, peraí, eu quero subir a régua. Aí, ó. E aí mirei em outra, Sim. né, mirei em um birô de crédito, né, que é famoso aqui no Brasil, e eu falei assim, quero trabalhar lá, e fui, né, hoje eu tô atuando lá, então assim, é tudo foco. Né? Tudo que você coloca energia, que você coloca foco, ele vai, né? Então, o que hoje eu vejo muitas pessoas, assim, muitas vezes ela quer o resultado, mas ela não quer plantar, ela quer só a colheita, e não existe isso, né? A lei da semeadura, né? Na Bíblia fala muito isso, que é natural, que é você planta, espera e colhe. Eu falo né? isso também, Van. É muito. Eu acho. E a gente não respeita o processo, né? Sim. A gente tem problema com o processo, porque o processo faz a gente esperar, mas a gente faz a gente amadurecer. Às vezes a gente não tá pronto pra chegar lá na frente e precisa do processo. Então, isso é todo. Eu falo pra você, mas é totalmente pra mim. Eu falo isso pros meus filhos. Não, gente, vamos suportar. E assim. Difícil, amiga. É assim, pra começar o podcast, muita gente fala assim, nossa, Vi, mas você começou do nada? Eu falei, gente, nada é do nada. Foi do nada, mas não é do nada, né? Tem um processo e demora. Eu tenho um primo que falou assim, Vi, vai de 6 meses a 1 ano. Fica tranquila, vai fazendo o seu melhor, com excelência. A sua luz já brilha. Já né? tá E eu acho que brilhando. isso é pra tudo, né, Van? Pra tudo na vida, pra tudo, pra tudo. Eu vejo você muito assim de uma ambição boa, sabe? De falar assim, gente, eu preciso mais. Mas você não é só isso, você quer derramar. Sim. Sabe? Eu acho que essa é a melhor parte. Eu acho que quando eu sempre falo assim, quem não serve para ser servido. Eu falo isso aqui em casa também, e já de novo, toda vez que eu falo, serve para mim também, entende? Então assim, se você tem, eu acho que eu não sei se é o Jojota que fala, ou o Pablo Marçal, se você não tiver derramando na vida do outro, você não tem propósito nenhum. Sim. Sabe? Só para você, não adianta. Então a hora que você derrama, seu é enchido, né? Então, e tem que ir renovando, né? Tem que ir saindo para entrar outro, né? É um negócio assim, um ciclo. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo também, que eu quero morrer vazia. E o que isso significa, né? Tudo que eu tenho aqui de conhecimento não é só para mim. Então, a gente tem que transbordar. Você tem que impactar, você tem que transbordar isso na vida de outras pessoas, de forma que, quando você morrer, você foi vazio. Né? Tudo que entrou, saiu. Então, tem muita gente que fica nessa ambição de aprender, consumir, e só para ele. A pessoa, ela não transborda, né? Então, isso é bom tanto para quem, né, tá recebendo ali, quando você transborda, e para você, porque isso sintetiza ali o seu conhecimento. Então, se você aprendeu algo, a melhor forma, né, de você sintetizar ali é você ensinar. Então, você tá ajudando outra pessoa e para você também tá fazendo bem. Então, eu acredito muito nisso, né, que o conhecimento, né, a gente foi feito para servir, primeiramente. O ser humano, ele foi feito para servir. Então, você tem que estar sempre servindo pessoas, né, você tem que estar sempre aí contribuindo, agregando, fazendo com que as outras pessoas ali melhorem, né, que seja um pouquinho, né. Eu sempre falo isso, que se eu puder ajudar e você sair transformada, nem que seja um pouquinho, tiquinho só, para mim já valeu a pena. Por quê? O nosso propósito, ele tá ligado a pessoas. Sim. A última citação do Jojo, ele fala uma frase que eu também amo, que é PPP, que eles chamam. Pessoas precisam de pessoas. E ponto. Exatamente. Aí eu acho que a gente, quanto mais a gente quer ir fazer sozinho, não chega. Né? Eu acho que não chega, e se você tem pessoas, tem outra frase também que eu gosto, não é como, não é quando, é quem. Então, que trata de pessoas, o quem, né? É o que te faz levar mais longe, é o que te faz derramar, é o que te faz ser enchido. Van, sensacional, amiga, continua, tô adorando. E uma coisa também, um projeto que eu tenho, né, na empresa que eu trabalho, então,
sempre que tem oportunidade, né? Vai ter aí uma palestra de educação financeira e precisa de alguém para falar. Eu falei, gente, peraí, deixa que eu vou. É isso. Porque, assim, eu faço com muito amor, com Sim. muito carinho. Falo ali, não só o que tava ali, transbordo o que eu sei. E eu, só de olhar na carinha das pessoas, eu ver que, nossa, a pessoa, né, abriu ali putz, não sabia disso. Mas às né? vezes é uma frase, né, Van? Sim, Muda a vida sim, da pessoa. Sim. Então, eu acredito muito, assim, que a gente... foi algo também que em 2019, até 2019, eu nem pensava nisso de propósito. Nem imaginava. Então, igual eu falei pra você, foi uma mudança muito grande pra mim, porque veio a questão, tanto a conhecimento técnico, né, que foi a questão de investimentos e tal, veio a questão de mentalidade, de entender que eu sou... Autoconhecimento. Isso. E veio a questão também de propósito. Sim. E aí eu lembro que eu ficava muito assim, falava, nossa, Senhor, qual que é o meu propósito? Por que eu vim pra essa terra? Né? O que eu tenho que fazer aqui? E eu ficava perguntando, e fiquei. Tanto é que aí surgiu, né, sobre educação financeira e tal. Eu falei, gente, eu amo isso, eu amo falar sobre isso, eu amo pessoas. É isso. Então, descobrir meu propósito também foi meio que todo esse contexto, né, dessa virada que eu vivi e tal. Então, veio isso também. E hoje eu falo muito para as pessoas que cada um, ele tem uma característica, né? Você tem uma característica única, né? Que Deus, ele te fez para você cumprir o propósito X, que é só você que vai falar. Se você abrir a boca, você vai conectar com pessoas que comigo não vai. Sim. E o contrário, né? Sim. Eu falando, eu vou conectar com pessoas que estão esperando ali. Então, eu sempre, qualquer oportunidade, eu falo isso para as pessoas, né? Transborde, abre a boca, fala o que você sabe. Sim. Que o seu conhecimento, muitas vezes, a gente acaba, né, menosprezando. Mas será que serve para alguma coisa? E, gente, sim. Eu tinha uma dificuldade, até eu ouvi uma pessoa falando assim, só porque 5 assistiram, 10, 15, 20 numa live, 20 pessoas. Gente, 20 pessoas, a gente, quando faz faculdade, são 20 pessoas na sala de aula. Então, assim, você imagina, o professor iria lá para dar aula para uma pessoa. Sim. E não diminui nada o conhecimento dele, né? Mas às vezes transforma a vida daquela pessoa. Então é muito legal quando você fala isso, que não importa, né? Quantas pessoas estão te ouvindo, nunca volta vazio. Sim, né? sim. Sempre toca aí de alguma forma. E muitas vezes eu abro a live também, né? Para quem tá começando, né? A gente sabe que você precisa estar em paz com o seu momento atual. E é algo que eu penso muito. Então eu abro a live, muitas vezes entra 2, 3 pessoas e tá tudo bem. Hoje é o meu tamanho atual, é isso, tá tudo bem. E essas pessoas que entraram, se elas saírem transformadas, já valeu super a pena. O problema é que tem muita gente que tá começando e ele quer começar grande. Ele já quer começar aqui, abriu a live, aí entra todo mundo, meus seguidores, todo mundo já entrou já. E aí a pessoa fica frustrada. Sim. Então, você tem que estar super bem com o seu momento atual. Eu sei que o meu tamanho atual é esse, pra mim tá tudo bem, e eu tô em processo, eu tô crescendo. Mas é porque você faz o que você ama e você tem um propósito. Sim, né? sim. Eu acho que quando a gente tem um propósito, suporta o processo. Sim. Maravilhoso, Van. Eu acho que, de verdade, eu acho que você vai muito longe, porque realmente a sua proposta é muito boa, porque é transformar pessoas. Você estava falando assim que você vai embora vazio, mas a gente chega vazio. Sim. Né? Então, se a gente chega vazio, a gente vai vazio, nada a gente vai levar, né? Então, acho que isso... Maravilha, continua, mulher, tô adorando. E um outro ponto também, né, que eu... Pra mim, né, todo um processo aí que muitas vezes a gente fica com vergonha, né? Uma coisa que pra mim, né, foi até um desafio, que eu sempre fui muito tímida. Tímida, assim, como é que fala? No sentido, assim, que eu não conseguia olhar nos olhos. Gente, então vocês precisam marcar De verdade. marcar uma reunião com ela pra você ver que de time ela não tem nada, tá? E assim, eliminei totalmente, mas por quê? Hoje eu Ok. sei quem eu sou. Eu sei qual que é o meu propósito. E independente se as pessoas estão falando, né, bem Sim. ou mal, não muda. As pessoas sempre vão falar, né? Vão falar, vão sempre falar. Então, no começo, até quando eu tava meio perdida ainda, né? Foi em 2019, eu falei assim, que eu queria ter contato com pessoas. E aí eu fiz um Instagram que eu vendia shampoo, condicionador fracionado. E aí, olha só pra você ver, eu falei assim, eu vou empreender, né? Porque eu quero fazer mais dinheiro e eu quero investir mais. Sim. Pra ter mais tempo pra ficar com meus filhos, conquistar minha liberdade financeira. Meu foco tava muito nisso, né? Que eu precisava fazer mais. E aí, em
acho que foi em 2020, eu fiz um Instagram e vendia shampoo, condicionador fracionado. E eu falava assim, gente, eu tenho que aparecer. E pra mim aparecer? Sendo que eu era totalmente tímida. Eu até encontrei esses dias um vídeo, falei, nossa, gente. Guarda, viu? Guarda. Tava muito assim. Sim. Nossa, a Vanessa daquela época olhava assim, Jesus, Sim. misericórdia. Mas aí eu falei assim, o que acontece? Eu apareci, né, abria o vídeo e tal, e eu falava de cabelo, né, porque eu amo cabelo. Amo falar sobre produto de cabelo e tal, eu adoro isso. E aí eu sempre fui loira, eu sempre sou meio a louca dos produtos, shampoo, condicionador. Loira tem que ser, né, amiga? Gente, loira. eu amo. Loira, Aí eu falei assim, eu vou vender shampoo e condicionador fracionado, né, fazia isso. E aí comecei a aparecer. Aí o pessoal falou, nossa, tá blogueirinha. Sim. Né, tá blogueirinha, tal, o pessoal falava, mas eu escuto isso até hoje, amiga. Em 2023 normal. Eu escuto isso. Aí eu pegava e fazia os vídeos lá, falando assim, olha, né, colocava lá assim, olha, você vai fazer a massagem no cabelo assim, assado, tal, mostrava, né, como que era, tal. E daquele jeito, falava super baixo. Eu falava muito calma, pra assim, dentro. Tal, pra dentro. Falava muito pra dentro, tal. E aí, só que eu não aceitava a minha condição atual. E aí eu falava assim, eu tinha curso de comunicação oratória, vou fazer. Tinha curso lá de comunicação assertiva, vou fazer. Tanto é que eu tenho N certificados lá, muito curso, por quê? O meu foco eu não sou boa nisso, peraí, eu tenho que aprender com quem eu tenho que ter um mentor, né? Ver quem é bom nisso, pegar as técnicas com ele e aplicar. E aí eu ia fazendo isso, vai e volta, estudava, voltava. Aí eu fiquei um tempo fazendo isso, depois eu vi que, poxa, não faz sentido. Aí tentei empreender também, montando uma loja, né? Uma loja nerd. Física? Não, online. Que eu falei assim, gente, eu preciso fazer mais dinheiro e tal, vou montar uma loja online. E aí, como eu tenho 3 homens em casa, os 3 são, né, gostam de jogo e tal, eu falei, vou montar uma loja nerd, perfeito, eles vão me ajudar. E aí acabou ficando muito pra mim e tal, e como eu não tinha conhecimento do nicho, eu falei assim, gente, deixa quieto. Sim. E acabei deixando de lado. E daí, depois disso, eu falei assim, gente, o que eu posso falar? O que eu gosto? Aí foi nisso que deu um insight. Eu falei assim, peraí, eu amo falar sobre dinheiro, tanto é que pra amigos, né, familiares e tal, eu tava sempre falando. E eu gosto de falar com pessoas. Então, vou unir esses dois. E aí foi nisso que eu acabei fazendo o Instagram de finanças, né? Porque antes eu sempre postava coisas de finanças, mas eu pegava o conteúdo dos outros no meu Instagram particular e postava. E aí eu tentava educar as pessoas usando o conteúdo dos outros. E aí eu pegava e falava assim, olha, tá vendo? Que você tem que construir sua liberdade financeira, você tem que investir, tralá. Mas eu pegava conteúdo dos outros e ficava postando lá, né? Aleatório. Eu falei, não, peraí, vou fazer um Instagram pra mim. Primeiro é ser, né, Van? Sim. Vou pegar um Instagram pra mim e eu vou montar o meu conteúdo. Só que eu já tava numa fase assim que pra mim, como eu já tinha estudado muito e continuo estudando, né? Eu tenho uma mentalidade muito de aprendiz. Então, se eu tô aqui com você, eu tô aprendendo de alguma forma algo que eu não sei que você faz, né? Então, sempre se eu tô procurando... Ai, gente, tô me sentindo observada. Maravilhosa, é isso aí. Mas aí, foi nisso que surgiu, né, o Instagram, né, eu comecei aí com um projeto Geração Inteligente, que eu quero trazer não só conteúdo de finanças, então eu falo muito sobre mexer na raiz, né, o que hoje eu vejo que o índice, né, de inadimplência aí no Brasil tá muito alto e tal, mas porque as pessoas, elas têm aí um problema de identidade, não saber quem são, e aí elas querem provar o valor delas com o que elas têm, com bens, né, ou com o que elas fazem, porque elas não sabem quem elas são na essência. Então, essa falta, né, de identidade da pessoa se conhecer, muitas vezes é isso que acaba impactando na vida financeira. E aí eu falei assim, gente, eu vou falar sobre isso, só que eu vou falar de uma forma diferente. Eu quero falar sobre investimentos, sobre finanças, mas eu quero tratar a raiz. Eu quero falar sobre a mentalidade, porque foi dessa forma que eu aprendi. Foi dessa forma que funcionou todo o meu fluxo aí, que mudou a mentalidade, a sua vida financeira, ela acompanha. Totalmente. Sim, maravilhoso, Van, maravilhoso isso. Eu fico assim, isso é muito novo, eu acho, aqui pro brasileiro, né? Antes a gente não tinha essa visão, e fora do Brasil já é totalmente. Você vê nos Estados Unidos a quantidade de gente que investe. Eu vi uma entrevista uma vez de uma pessoa falando assim, exatamente assim,
A pessoa, o adolescente aqui no Brasil, ele faz 18 anos, ele quer comprar um carro. Lá nos Estados Unidos, não. Ele já quer fazer a poupança porque ele quer dar entrada numa casa, né? Lá tem muito isso, né? De ter a casa própria e tudo. Então, assim, a maioria já sai sabendo mexer na bolsa de valores, sabendo taxas, tudo. E assim, no Brasil é muito novo isso. Eu posso te dizer que eu acho que você vai poder falar melhor do que eu, mas eu acho que essa mentalidade já começou a melhorar de alguns aspectos. Eu tenho um filhinho de 9 anos. Eu acho que eu falei num outro podcast, eu não lembro direito, mas acho que eu falei. Ele ganhou um dinheiro de aniversário. Ele falou: mãe, você já abriu minha conta? Eu falei: filho, não abri ainda. Aí ele me botou na parede, abri a conta dele. Aí ele chegou e falou assim: mãe, e agora? O dinheiro vai ficar lá? Eu falei: filho, dá pra gente fazer um tal negócio. Ele foi no aplicativo do banco, tem escrito lá investir. Ele clicou. Já tem a mentalidade de investir. 9 anos, amiga. Ele foi e colocou o dinheiro lá. Aí todo dia ele entra: mãe, rendeu 1 centavo. Mais 1 centavo, mãe. Ele comemora aquilo e ele sabe que é pouco, mas eu falei: filho, você entende que se fosse muito que você colocasse, os juros, né? Juros compostos. Sim, ia aumentando cada vez mais. Hoje você ganha 1 centavo, depois amanhã é 2 centavos por dia, depois 3 centavos por dia. Aí eu fui explicando isso pra ele. Ele tá apaixonado. Ele falou: mãe, como agora eu vou... Será que eu tenho que esperar meu próximo aniversário pra ganhar dinheiro? Eu falei: não, filho, você pode vender alguma coisa, ganhar o lucro e ir fazendo. Mas eu queria tanto comprar um jogo. Eu falei: sim, parte do lucro você vai poder usar, fica tranquilo. Mas assim, eu acho tão interessante, porque assim, o mais velho já não tem tanto essa visão, mas o mais novo é super assim, empreendedor, gosta de ver o dinheiro. E eu acho isso maravilhoso, amiga. E a gente vai falar disso, né, daqui a pouco. Sim. Mas hoje, geralmente os pais, né, na verdade não só os pais, né, no Brasil a gente é aculturado, né, a achar que é muito complexo, né? Sim. Né, a Selic, CDI, que essas siglas aí, que é isso, tal. Então, na verdade, é interessante, né, não só para os grandes bancos, né, tal, que você não tenha conhecimento financeiro. Por quê? Quanto menos conhecimento você tem, mais fácil de manipular. Sim, em todas as áreas, né? Em todas as áreas, né? E é importante a gente trazer isso de casa, né? Então, meus meninos já estão grandes já, né? Já é adolescente já. Mas assim, para você que tem, né, criança pequena ainda, tal, gente, vai aculturando. E lá em casa eu falo muito sobre dinheiro, né? Falo sobre investir e tal, mas a gente precisa falar sobre dinheiro sem aquela repulsa, né? Sim. Que tem muita gente que tem dificuldade de falar sobre dinheiro. Todo mundo fala. Eu já ouvi gente falando exatamente: o dinheiro causa... Eu falei: gente, o dinheiro causa na mão de gente errada. Dinheiro é maravilhoso, tudo precisa de dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Então, assim, se você sabe usar o dinheiro, gente, não tem problema nenhum. Mas você estava falando do filho... mas eu acho que o pessoal muito assim da nossa idade, eu tenho 41, você tem 30 e quase 37. Então assim, a gente pegou uma fase de transição em várias coisas, né? A gente vê na parte de tecnologia, a parte da informática, tudo. A gente pegou a internet de escada, aliás, não internet de escada, e hoje a gente tá na fibra, entendeu? Então assim, os meus filhos, os seus, acho que talvez tenha, os meus filhos não sabem que é a gente esperar meia-noite para poder usar um pulso telefônico para usar a internet de escada. Então, assim, para eles é tudo muito pra já, né? Quero agora. O imediatismo, né? Então, assim, mas eu acho que os pais precisam mudar a mentalidade também, né? Não adianta a gente querer mudar do filho se a gente também não mudou a nossa. Sim. E dá tempo, né? Dá tempo. A gente vai falar de investimento para pessoas... 40 mais também, e de 0 a 18, fica aí, viu? A gente vai falar e vamos dar números, né? A gente vai dar aqui exatamente tempos de quanto tempo você vai estar com quanto para se aposentar cedo. Então, Van, amiga, continua, por favor, falando dessa parte que você estava falando, que eu acho, assim, da mentalidade, né, infantil. Isso. E o que acontece? Eu falo porque eu vivi isso muito, para mim também foi um conflito muito grande falar sobre dinheiro, porque eu sempre pensava assim que a gente tem que ser humilde, a gente não pode ter dinheiro porque o dinheiro deixa as pessoas ruins, que Deus gosta da gente na humildade, né, que a gente não precisa ter dinheiro. Eu tinha muito essa crença. E aí, quando eu vi que, peraí,
o que eu acredito hoje, né? Que o dinheiro, ele é uma ferramenta. Então, você pode usar ele para fazer o bem, quanto para fazer o mal, né? Então, e ele não é bom nem mal. Ele só revela o que você sempre foi na sua essência. Maravilha. Então, se você, na sua essência, você não tem uma postura legal, e aí na sua situação atual você não tem coragem de mostrar isso porque você não tem dinheiro, né? Mas com dinheiro você mostra, não significa que o dinheiro te mudou. Significa que você sempre foi assim, Sim. mas você não tinha coragem de expor porque não tinha dinheiro. Então ele não muda pessoas, ele revela caráter, ele revela o que você sempre foi, mas não tinha coragem de mostrar. O dinheiro eu acho que traz poder, né? E acho Sim. que é o poder que acaba colocando a gente, revelando quem a gente é, Sim, né? sim. Porque assim, quem tem dinheiro tem poder. Uhum. E quem tem poder se inclina pro bem ou se inclina pro mal. Uhum. E uma coisa também que eu falo muito, muito lá em casa, eu falo muito no meu Instagram também, que se o seu coração for bom, gente, você tá liberto, pode prosperar, porque você vai fazer coisas boas, né? Agora, você não precisa ter medo do dinheiro, não precisa ter medo. Tem muita gente que tem medo de ficar rico. A pessoa, ela acaba criticando, né? A pessoa rica e tal. Não, gente, abençoa ele tá gerando empregos, ele tá contribuindo com a sociedade, ele tá pagando os impostos dele. Então, a gente não precisa ter essa repulsa, né, por rico. Hoje em dia eu vejo que tem muito esse conflito de classes, Sim. né? Tem muita gente que fica, vê um rico se dando mal, a pessoa, nossa, vibra. Sim. Não, peraí, gente, ele tá gerando muito emprego. Se não fosse ele, não haveriam empregos, sim, né? A sim. gente tava falando isso ontem, a gente teve uma reunião de amigos aqui na minha casa. E a gente estava falando exatamente sobre isso, do que vai acontecer em pouco tempo com a reforma tributária, né? Uhum. Então, os ricos, assim, os chamados ricos, né, que são os empregadores, vão fechar porque não vão dar conta de pagar imposto. E os pobres estão hoje rindo porque os ricos vão fechar, mas mal eles sabem que pisa no rabo deles. Se não tiver empregador, não tem emprego. E eu não entendo, de verdade, essa cultura, né? Esse tipo de mentalidade. Por quê? Gente, governo, ele não gera renda. Sim. Ele, por si só, não gera renda. Então, o governo, ele é sustentado por todos os impostos. Quem que paga os impostos? São os empresários. Então, tem muita gente que né, trabalha e aí tá criticando o patrão e tal. Peraí, gente, ele que tá aportando o dinheiro dele, tá correndo todo o risco, né? E muitas vezes a pessoa vê assim, nossa, meu chefe tá com, né, tá bem de vida, tá com uma casa legal, tá com um carro bacana, mas e o risco que ele tá correndo? Né? E isso até para investimento também, quanto maior o risco, né, maior a rentabilidade. Então, geralmente, quando tem muito risco, você tem a chance também proporcional de dar super certo e você ganhar, mas também tem a chance de dar errado, Sim. de você perder tudo. Então, quem é empregador, né, quem que é um empresário, ele está gerando renda, ele está contribuindo com a sociedade, a gente não precisa ter essa torcida contra. Sim. Né? E eu vejo muito isso, mas é uma mentalidade que a pessoa, ela tá ainda na mentalidade de que o governo cuida dela, e não é, né? Hoje a renda, né, todo o emprego, ele vem de empresários, né? Ele vem do setor privado. A gente está movendo o governo, né? E, sim, na verdade, a gente sustenta. É o contrário, espera benefício. É exatamente. E o brasileiro tem muito essa mania de a gente, assim, na poupança a gente está tranquilo, fica lá e não arrisca, né, um pouco mais, ou eu não sei, porque se a gente vai falar daqui a pouco de taxas e investimento, e eu acho isso novo para mim, porque a gente só ouvia falar de poupança. No Brasil, né? Eu lembro da época dos meus pais, assim, só poupança, né? Ah, sobrou um pouquinho, bota na poupança. Aí você ganha uma miséria depois de um mês, faz aniversário, você ganha uma miséria. Então, assim, eu acho isso que a gente vai trazer daqui a pouco, né? Eu acho isso interessante porque precisamos mudar essa mentalidade. Exatamente. Para poder mudar o Brasil, porque senão a gente vai continuar daqui só para os benefícios. Eu até trouxe um dado aqui, Vi, que... né, a quantidade de pessoas aí, como é bastante números, eu trouxe uma colinha aqui. Tranquilo. Então, aqui no Brasil, 2,7% da população investe, né? E se a gente for comparar aí com os Estados Unidos, lá é 58% da população. Então, assim, a gente está engatinhando ainda, né? Mas assim, é um movimento que cada vez mais a Bolsa está crescendo, né? A quantidade de investidores ali, as pessoas estão se ligando, né, que, poxa, a poupança,
Gente, existe coisa muito, muito melhor do que a poupança. E é bom pra todo mundo, o dinheiro gira, né? Sim, sim. Esses dias eu tava ouvindo o Thiago Nigro falando isso. O meu objetivo é poder botar vocês, todo mundo, pra abrir conta em corretora e começar com R$ 20. Tem ação de R$ 10. Sim. O pessoal tem muita mentalidade, né? E eu digo até por mim, que Sim. quando eu tinha por volta de 20 e poucos anos, eu tive contato a primeira vez com um colega meu falou assim, olha, eu tô investindo em ações, lá, tal. E aí a minha crença acabou me boicotando, né? Que eu falei assim, gente, isso aí é coisa pra rico, não é pra gente. Se eu tivesse começado lá, gente, hoje eu já estaria, né, tranquila. Falando em mentalidade, Van, no mês passado, acho que foi mais ou menos que 27 de julho, eu até anotei aqui que as escolas, o governo do Tarcísio, né, implementou, né, a gente estava falando isso em off, implementou a matéria de educação financeira a partir de 2024 no ensino médio. Eu acho que se isso realmente bateu o martelo, dizem que bateu, né? Mas se realmente for para frente, 2024, os alunos do ensino médio, eu acho que podia ser o ensino antes do médio, eu não lembro o nome hoje em dia. Fundamental. Fundamental. Eu acho que se começasse daí, seria melhor, mas já é uma vitória começar do ensino médio, né? Eu acho isso que é plantar uma semente para poder colher daqui uns anos, né? Eu acho que no Brasil, a gente está precisando disso, de sementes boas para boas colheitas daqui 10, 15, 20 anos. Não, exatamente. E isso já é um grande avanço, Sim. né? Só de colocar a educação financeira nas escolas já é um grande avanço, porque a gente não aprende em casa, eu falo por mim também. Eu não aprendi em casa sobre como lidar com dinheiro, tenho certeza que meus pais também, como eles não me ensinaram, eles também não tiveram, né? E isso é natural, se você não teve acesso, você não vai passar para o seu filho. Então, pra gente transbordar, você tem que saber, né? Então, eu não tive acesso sobre como lidar com o dinheiro, né? E hoje eu vejo que não ensina isso nas escolas, né? Até então não ensinava. E a pessoa cresce, né? E aí trazendo também toda a questão de crença, tal, em relação ao dinheiro. Então, muitas vezes, hoje em dia, né? Eu até trouxe um dado aqui do mês passado, 71 milhões de pessoas estão com dívidas, né? Elas estão inadimplentes, ou seja, está devendo. E aí, desses 71 milhões, 351 Tá em atraso. Isso. 351 bilhões, valor em real de dívidas. Nossa. Então, tem muita gente devendo, tem muitas famílias aí que tá passando um aperto, tá passando um apuro porque não sabe, não teve esse aprendizado sobre como lidar com o dinheiro. Então, é muito importante que a gente comece daqui para frente, né? E para os adultos também, que eles nunca é tarde, né? Então, aprender a lidar com o dinheiro, aprender a gestar. Eu acredito que, além do dinheiro, envolve muito a parte emocional, né? Tanto é que eu falo muito isso, porque a gente compra por emoção, muitas vezes a gente come também por emoção, né? E aí você quer suprir algo, e aí muitas vezes você vai lá e vai gastando, carência, né? de alguma coisa. Sim, né? sim. Então, é muito importante transbordar, né, disseminar esse tipo de conhecimento, que eu falo muito isso, que dinheiro, ele é emocional. Então, a sua vida financeira, ela é reflexo do que você acredita, é reflexo da sua mentalidade. Então, se não tá bem aqui, não adianta, a sua parte financeira também vai desandar. Torneirinho, o dinheiro. Uhum. Tem até uma pesquisa que eles falam das pessoas que ganham na loteria, né? Não tem, a pessoa não tem estrutura para lidar. Não tem, ganha muito dinheiro e perde muito rápido e volta, às vezes, na mesma ou na situação pior do que começou. Van, vamos falar de números? Vamos. Que mais aí você trouxe pra gente poder falar? Ou a gente já pode entrar na parte... Olha, eu gosto dessa parte, né? De ver falar assim, então se eu guardar tanto, daqui quanto tempo eu vou estar com isso? Eu acho isso legal. E a gente vai falar agora sobre 0 a 18? Vamos começar a falar disso? Ou você trouxe mais alguma coisa antes? Não, eu trouxe também um cenário, né? Os 40 mais, né? Sim. Vamos começar então? Eu tenho chance? Então vamos falar disso? Sim. Vamos falar disso então. Viviane tem 41 anos. Eu não tenho nenhum dinheiro investido, mas morro de vontade de, sei lá, de me arriscar e brincar com alguma... Eu vejo mesmo ações de 10, 12, 15 reais. Tem até... Esses dias eu estava vendo a da Petrobras, que tem uma coisa boa, mas a liquidez é muito boa, né? Da ação da Petrobras. Então, eu fui investigando e olhando por mim mesma, assim. Mas, assim, eu gostaria muito de ter, talvez, uma educadora financeira para falar assim, ó,
Vi, começa por aqui. Eu acho que é muito dar a mão pra pessoa e vamos. Eu acho que esse é o seu papel, Isso. né? De falar assim, olha, vou dar a mão pra você. Você vai decidir no final. Mas eu acho que... Amiga, eu quero que você fale disso. Não, fala. Eu falo aí, vamos falar de qual cenário primeiro? Olha, eu trouxe um cenário aqui, no caso, para mulher mesmo, né? Porque hoje a gente sabe aí que mulher, ela acaba aposentando com 62 anos. Uhum. E aí eu trouxe um cenário que, vamos supor que você tenha 40 anos, é mulher, e aí para você aposentar, você aposentadoria aí com, ia aposentar com 62 anos, né? Então eu trouxe um cenário aqui de, vamos supor, considerando aí o investimento que não tem tanto risco, né? Se a pessoa é medrosa, tal, poxa, né, eu tenho medo de investir e tal. Trouxe aqui renda fixa. Renda fixa, ela não é tão volátil quanto a renda variável, né? Renda variável seria ações e tal. Então, por exemplo, hoje a gente pegando aí, né, a Selic, né? A Selic até trouxe uma link que ela tá 13,25% e o CDI tá 13,57%. Então, considerando aí o 13,57%, que é o CDI, que só trazendo aí, fazendo uma analogia para vocês, quando a gente vai lá no Nubank, né, no porquinho da Nubank, e você vai investir, é um CDI. Então, vamos supor, nesse cenário aí, você aportar aí por mês, R$500, tá? Vou colocar lá R$500 e tal, e vou investir... Uma mulher com 40 anos até 62. Até 62, tá? E aí, quanto maior o aporte... mais a bola de neve, né? Eu sempre brinco que... O que seria o aporte, amiga? Aporte é você colocar o dinheiro todo mês, né? Então, é você ter recorrência. Quando você vai começar a investir, eu imagino como se fosse uma plantinha. Você vai regando ele todo mês. Sim. E é começando do zero, né? Isso, você não aqui tá é começando do zero. Não tem nada inicial. Não tem nenhum aporte inicial. Não tem nenhuma reserva. Quero começar do zero, R$500, e quero colocar numa renda fixa, né? Lógico que renda variável você ganha mais, né? Porque tem a valorização da ação e tal. Mas assim, para quem tem medo, né? Nunca investiu e tal, começando aí com uma renda fixa. Então, eu trouxe aqui o cenário atual, né? Que é os juros aí de 13,57%, que é o CDI hoje, tá? Então, olha, só de juros, tá? Nesses 22 anos que vai dar, você, na verdade, vou falar primeiro sobre o valor que você investiu. Sim. Nesses 22 anos, você vai investir R$132 mil, se você aportar R$500 por mês, tá? Só que o dinheiro, ele é um trabalhador perfeito, porque ele vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os juros compostos vai trabalhar para você. Então, desses R$132 mil, de juros, você vai ganhar R$591 mil. Totalizando o que você investiu com os juros, dá um total de R$723 mil. E aí, vamos supor que eu pego esse dinheiro, né? R$723 mil, e aí eu falo assim, olha, eu vou colocar num fundo imobiliário, né, que fundo imobiliário ele rende todo mês e tal. E é livre de imposto de renda, não é isso? Ainda é livre de imposto. Gostei, gente. Aguenta. Que permaneça. Te daria, se você colocar aí num fundo imobiliário, te daria uma renda passiva de 6 mil. Sim. Todo mês caindo para você. Sim. Então, é lógico, se você aportar mais, gente, essa bola ela vai crescer cada vez mais. Então, os juros compostos, gente, ele tanto é que o Einstein falava, né, que é a 8ª maravilha do mundo. Porque se você usa ao seu favor, hoje o brasileiro, ele usa os juros compostos contra, porque ele vai lá, tá casado, novinho, já vai lá e tá com financiamento de uma casa própria. Sim. Porque ele foi aculturado, que ele precisa ter a casa própria, né, pra ele vencer na vida, né? Sim. Tipo, tem meu cantinho agora. Então, a gente é aculturado a já começou a vida, já vai lá e faz o financiamento. Então, você usa esses juros compostos contra você. Então, quando você aprende isso, né? Isso também é cultural aqui no Brasil. Tem muita gente que é muito sentimento. Eu quero ter meu cantinho e tal. Mas, assim, financeiramente não compensa. Então, por exemplo, esse cenário, né? Eu tenho 40 anos, sou mulher e quero investir R$500 por mês. Eu conseguiria fazer... né, ao longo desse tempo eu ia aposentar com 720 mil, né, quando chegasse lá, e eu ia ter uma renda passiva aí por volta de 6K, de 5 a 6K. Vamos lá, trocando em miúdos. A gente vai colocar R$500 todo mês
guardadinho, os juros vai trabalhando para mim. Sim. Aí, no final, eu vou ter colocado 132 mil. E você vai Os juros vai ser de 500 e alguma coisa. 591 mil. Quase 600 mil. E no final vou ter 723 mil. Que esse dinheiro vai continuar lá quietinho, maravilhosinho, trabalhando para mim. E eu ganhando 6 mil reais todo mês. Imagina isso no INSS. Quanto que... Gente, o teto hoje do INSS, se eu não me engano, é por volta de 6 mil. E aí você tem que trabalhar 35 anos. Assim... Né, para você conseguir isso. Sim. E fora, um outro ponto também que eu falo muito sobre isso, que você confia mesmo no INSS? Eu ia falar isso. Eu sigo uma pessoa que ele fala pra mim, o INSS é uma pirâmide, né? Hoje. Se você não tá entrando e não tem gente entrando pra sustentar quem tá recebendo e saindo, né, não vai funcionar. Então, assim, a gente não sabe. Daqui a muito pouco tempo, como é que isso vai funcionar? Não, e tem outro ponto também. Na nossa época, os pais, né, eles tinham muitos filhos. Sim. Né? E hoje em dia tem casal que não tem filho, Sim. tem casal que tem no máximo 2. Sim. E hoje os adolescentes, né, eles estão demorando muito para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente depender deles... Sim, para sustentar quem tá sustentar a gente. Sim. Que hoje a gente está sustentando quem tá aposentado. Sim. Então, assim, a gente é muito arriscado você colocar aí o seu futuro, né? E tem outro ponto também. Hoje já, os aposentados, a grande maioria, né? Eles não conseguem sustentar com só o salário do INSS. Sempre depende de alguém para ajudar. Ou se não, voltam para o mercado de trabalho, né? Ou em vez de estar volta, desfrutando. Porque não consegue. Então, quando você tem... você aproveitar, né? Que hoje você está nativa, está trabalhando e tal... É legal você viver o presente, mas você precisa, sim, se preparar lá para o futuro, né? Você precisa construir isso. E fora que a liberdade financeira, tem muita gente que acha assim, nossa, mas vai demorar muito e tal. Vamos supor que hoje, né, o seu custo mensal seja aí, vamos supor, 4 mil reais, né? Para quem é solteiro, 4 mil dá tranquilo, né? Mas quem tem família que... Sim, não dá de jeito nenhum. Mas, por exemplo, eu sou solteiro, 4 mil... A partir do momento que você investir e você fazer aí uma renda passiva dos investimentos que te dê aí os 4 mil, você conseguiu já a sua liberdade financeira. E aí, quando você tem liberdade financeira, você tem poder de dizer não. Sim. Né? E tem liberdade para fazer outras coisas. Sim. Por exemplo, eu quero fazer um hobby, quero viver, né, fazendo algum tipo de obra social e tal. Gente, você tem liberdade sobre o seu tempo, né? Eu quero numa terça-feira, quero ir pra praia, eu quero ficar lá. Tá tudo bem, né? Por quê? Porque você tem uma renda passiva ali que tá vindo sem você precisar, né, colocar o seu tempo, né? Então, compra tempo. Eu sempre brinco assim que compra tempo. Sim. Eu acho que a gente tem muito medo, sabe? Muito medo de pegar o dinheiro e não saber para onde está indo. Ainda tem aquele pessoal do dinheiro no colchão. Meus avós, né? O meu parte de pai, eu vi, né? Dinheiro embaixo do colchão, isso, aquilo. Então, eu acho que essa cultura ainda tem muito na gente, sabe? De acreditar que se botar o dinheiro todo mês, para onde vai? Nossa, vou ter que esperar 22 anos. Mas mal sabe que tá fazendo isso no INSS, que é um negócio que pode ser que estoure em qualquer momento, né? Então, Van, eu acho que a mensagem sobre esse 40 mais aí que a gente tá falando, a gente vai falar do cenário masculino, né? Sim, eu trouxe também. Tá, mas eu acho que a mensagem principal é aquela que eu sempre falo no podcast, e é por isso que eu tenho o podcast, de que se eu pode, você pode, né? E então a gente vê as pessoas lá em cima, os ricos, e que todo mundo começou assim, gente. É do zero, eu pode, você pode. Então, sem medo, aliás, com medo, vai assim mesmo. Mas vai com medo, mas vai com conhecimento. Sim. Porque tem muita gente hoje que acaba entrando na bolsa na forma errada, não sabe o que tá fazendo. Vai lá, entra, e aí não dá certo, daí ele sai falando mal. Mas é isso que é seu papel, né, Van? Sim, o papel é educar, né, e falar assim, olha, beleza, precisa investir, mas você precisa ter conhecimento. Não vai sem conhecimento, né? Assim, eu até brinco muito no meu Instagram, eu falo assim, gente, assim como a vida real, que você não vai chegar ali no mercadinho, né, vamos supor, o cara falar pra você, olha, investe aqui no meu mercadinho, que é muito bom, tem uma rentabilidade boa, você vai ganhar dinheiro. Você não vai pegar o seu dinheiro e dar. Você vai querer estudar, entender, né? E por que para investimento a gente quer
que alguém chegue e fale pra gente, olha, investe em tal que é bom. Sim. Não, peraí, é meu dinheiro, então eu vou dar uma olhada, eu vou conhecer, eu vou entender por que eu tô entrando, por que eu tô colocando meu dinheiro ali. Porque quando você sabe por que você tá entrando, você vai saber a hora que você precisa sair. Sim. Agora, quando alguém falou pra você aleatório, né, investe e tal, se tiver ruim, você não vai nem saber. Sim, mas essa parte que você faz de educação financeira é justamente isso. Você pega pela mão, ajuda, ensina, mas assim, a decisão final é da pessoa porque ela já vai ter conhecimento para poder optar se ela quer ou não fazer aquilo e a hora de sair, né? O pessoal fala dos trades, assim, tinha até um amigo que era trade, eu falei, gente, isso não é pra mim, não. Isso não é vida, não. Isso não é vida. Que eu não indico também. Não vamos entrar nem nesse mérito. Vamos falar dos homens, amiga, como funciona? Vamos. Eu sei que os homens trabalham 3 aninhos a mais aí. Isso. E aí, só um ponto aqui importante, né, que depois eu vou revisitar o valor que deu no cenário feminino. Sim. Que os investimentos, né, ele é muito importante, os aportes mensais, ou seja, você comprar todos os meses o ativo, mas é muito importante o tempo, né, os juros compostos, quanto mais tempo, é como se fosse uma plantinha, ele vai ter tempo para crescer mais, né, e aí, pegando aqui o mesmo cenário, tá, só que 25 anos, 3 anos só a mais que o da mulher. Ah, né? Legal. E olha só para você ver a diferença que dá. Então, se eu pegar aí R$500 mensais, a colocar aí na mesma taxa de juros de 13,57, colocando aí num CDB, né, pegando aí 100% do CDI, bem basiquinho mesmo, para quem tem medo e tal, o valor investido seria R$150 mil. O da mulher deu 130, né, se não me engano. Um pouquinho só a mais. O total de juros que ganha esses 3 anos R$932 mil. Deu 700. O da mulher era 790. E, somando tudo, já baixa 1 milhão. 1.082.000. 3 anos a mais 3 de anos investimento, R$500 por... Porque, assim, quanto mais tempo e o valor ali investido, gente, é uma bola de neve do bem. Sim. Então, quanto mais tempo você deixar, ele é melhor. Então, para homem, por exemplo, pegando um cenário aí, de deixar 3 aninhos a mais, olha a diferença que já deu. 1 milhão ia me dar em torno de... Dá 10k por mês, 10 mil por mês, num fundo imobiliário. Que é o tranquilinho, né? Que é o imobiliário risco todo mês. Baixo. E então, você ia continuar com o seu milhão, ganhando 10 mil. Só deixa lá ele paradinho e ele vai estar rendendo para você. São 25 anos... Para homem, Não, 25... 25 nesse cenário, anos, 25 aportando anos, R$500 por mês. Colocando uma renda fixa. Sim, tá? Que é também o mais ele não é estável. Ele não é tão volátil quanto a renda variável, né? Mas o que eu indico? Tem que ter renda fixa, mas você tem que ter renda variável. Porque a renda variável, gente, você vai ganhar com a valorização da ação, né? Então, assim, pegar boas empresas e tal. Então, nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Então, você tem que diversificar, né? Mas aí, você tem que ter renda fixa, né? Que eu trouxe um cenário, assim, bem básico de renda fixa, que é algo que o pessoal, eu tenho medo de ações, tal. Então, eu trouxe aqui um cenário, assim, mais como é que fala? Que não tem tanta essa oscilação, né? No valor, que é a renda fixa. E aí, você fazendo esse aporte de R$500 por mês, né? Por exemplo, num cenário aí de 25 anos, você já bate seu primeiro milhão. Mulher. Então, assim, isso você tá falando, assim, 40 dá tempo? Dá, super tempo. Você pode. Agora, vamos trazer... eu tenho um outro cenário que, assim, eu fico assim, nossa, meu filho mais velho tem 12 e o meu mais novo tem 9. Eu fico assim, nossa, se eu tivesse investido desde que ele nasceu, porque eu tenho uma amiga que desde que tá na barriga, ela coloca pouquíssimo, R$150. Mas, assim... Ela já sabe que quando a criança fizer 18 anos, ela investindo apenas R$150, ela sabe quanto a criança vai ter. E, tipo, dá pra pessoa, assim, começar a vida, né, com esse valor, ou fazer um aporte inicial pra continuar gerando mais juros sobre juros, né? Então, fala, amiga, vamos falar de 0 a 18 agora? Eu trouxe aqui, então, um cenário de 0 a 18. Então, vamos supor que eu coloquei um pouquinho a mais, coloquei R$200. Por exemplo, eu quero investir R$200 pro meu filho, colocar numa renda fixa também. Então, quanto que vai dar, né, nesses 18 anos? Eu vou ter aportado R$43 mil. De juros, eu vou ter ganhado R$123 mil.
Somando os dois, dá R$166 mil. R$200 por mês. R$200 por mês. E aí tem muita gente que deixa na poupança, gente. Sim. Pelo amor de Deus. E tem muita gente que pega R$50 e dá pro filho mesada. Sim. Assim, eu não sou a favor de mesada, né? Mas eu gostaria muito de ter começado a fazer o investimento de... Esses dias eu fui botar meu menino mais velho na natação, R$210. Aí eu falei, gente... Se imagina esse dinheiro desde que ele é bebê, lógico que um esporte é um esporte, né? Mas eu falo assim, são dinheiros que a gente gasta assim, o que é R$200 hoje em dia, né? Sim. Você vai no mercado, R$200 não é mais nada, R$200 não dá pra nada. Então eu fico pensando assim, R$200 se a gente colocasse de 0 a 18, depois quanto ia estar ganhando por mês? Sim, esse valor aqui mesmo... investido, né, a criança daria uma renda passiva de 1.580. Sim, ia estar pagando já a faculdade da pessoa. Sim, sim. Então, em casa mesmo, eu faço uma carteira para a família. Então, eu não fiz para os meus filhos, né? Sim. É uma carteira para a família, para né, construindo aí é lógico que eu vou apoiar eles também, tudo, mas eu fiz para a família. Mas quem tá com, né, tem criança pequena ainda, grávida, né? Gente, grávida. Dá para você fazer isso até mesmo que a gente sabe que vem bastante custo pela frente, não, né? E a gente fica imaginando isso que você está falando de R$200. E se aumenta R$50, o negócio já fica gigante. Porque a gente falou dos homens. 3 anos a mais ia para 1 milhão, ia saltar aí 200 mil. Deu. Né, em 3 anos. Deixa eu ver, para mulher tinha dado 700. 90, 1 700 milhão, mil com juros. Quase 300 mil só em 3 anos. Então, e essa bola de neve, ela vai crescendo cada vez mais, né? Só que, igual eu falei, a gente não é aculturado, né, para aprender isso. Então, tanto é que os bancos, eles ganham muito, muito dinheiro em cima da ignorância financeira, né? Pelas pessoas não terem esse conhecimento, né? Quando eu falo ignorância, não é no sentido pejorativo, né? Sim, no sentido de falta de conhecimento mesmo. Por quê? Por exemplo... você deixa aí um dinheiro, né? Eu até trouxe aqui o dado da poupança, né? A poupança, ela paga aí por volta de 0,5% ao mês, né? E aí você deixa o dinheiro parado lá. O que o banco faz? Ele pega esse dinheiro e ele vai girar. O dinheiro não fica parado. Sim. E aí ele vai, um cheque especial aí, Sim. né? O cheque especial, se eu não me engano, tava 13%, Sim. 13% aí ao mês. Sim. Então imagina, eles... Paga 0,5 para você... E ganha 10%, 13%. Então, isso aí até se chama o spread bancário, né? Que é o que o banco te paga, né? Por exemplo, você deixa o dinheiro aqui comigo, eu sou o banco. E aí, eu vou te pagar 0,5. Mas eu pego o seu dinheiro, empresto aqui e cobro 10, 13. Sim. Então, essa diferença, né? É o lucro do banco. Então, eles ganham muito, muito dinheiro, né? E hoje, como, graças a Deus, está evoluindo, as pessoas estão aprendendo, né? Estão entendendo aí que precisa investir, precisa gerir o dinheiro, mas a ignorância, né, a falta de conhecimento é bom para os bancos, que eles estão ganhando muito dinheiro. Sim. Quando você deixa o dinheiro parado lá. Van, falando só um pouquinho do seu Instagram, é um Instagram que você está começando, né? Sim. A Van dá várias dicas, várias coisas importantes que ela conhecimento dela derramado, realmente ela não cobra nada, mas se você quiser uma consultoria mais de perto, depois eu vou negociar aqui com ela um desconto pro podcast, para as pessoas que estão vindo pelo podcast, mas assim, Van, eu tô muito feliz de poder dividir isso com as pessoas, eu acho que a gente pode vir mais vezes falando de outros cenários, né, que é o meu objetivo, e eu tenho certeza que o seu é falar de finanças de uma forma simples. Sim. E leve, para todas as pessoas poderem entender e não achar que o dinheiro é do mal. Então, Van, eu tô muito, muito honrada da sua presença. Eu tenho certeza que você vai voar, que você vai ir longe, vai longe, vai longe. E eu quero estar aqui para poder receber você aqui falando, olha, dando palestras. A Van faz uns mini cursos, né, Van, falando sobre isso, né, sobre educação financeira. E, amiga, o céu é o limite. Estou muito feliz. Se você quiser falar alguma mensagem para o pessoal, fica à vontade, dando uma incentivada aí, dizendo que eles podem, eles podem também, assim como você, mudar a mentalidade, poder tratar o dinheiro do jeito que o dinheiro tem que ser tratado. Então, assim, eu queria dar
dar um recado para quem está assistindo a gente, que assim, gente, não terceirize nenhuma área da sua vida. Não terceirize sua vida pessoal, não terceirize a sua saúde, não terceirize sua vida financeira, né? Você tem que estar acima, né? Ali na frente ali do que o seu futuro. Então, comece a investir o quanto antes, né? Saiba gerenciar aí o seu dinheiro. Procure fazer, né? Aumentar aí o valor da sua hora. Eu falei muito sobre isso, que você aumentar o valor da sua hora, como que faz? Resolvendo mais problemas. Resolvendo mais problemas, você vai ganhar mais. Ganhou mais, você precisa se pagar primeiro. Então, tira parte desse valor e guarda, já investe ele, né? Lógico que com conhecimento, mas invista, né? Invista em você, invista na sua saúde, invista na sua vida. Seja o protagonista aí da sua vida, né? Não terceirize nenhuma área e nunca, 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 nunca comece a investir sem conhecimento, porque hoje em dia a gente vê muita coisa na internet, né? Olha, investe aqui que você vai ganhar, né, um ganho exorbitante. Gente, desconfie de qualquer promessa aí que seja muito milagrosa, né? Vá atrás do conhecimento, mas você tem aí essa liberdade, né, de você mesmo saber onde vai aportar, onde você vai colocar o seu dinheiro, porque afinal de contas você ficou longe da sua família, você ficou longe dos seus filhos para fazer esse dinheiro. Então, você precisa, né, usar ele da melhor forma possível, com responsabilidade. Então, é esse recado que eu quero dar para o pessoal. Eu também quero aproveitar, Vi, agradecer. Né, eu fiquei muito, muito feliz. Espero, né, voltar mais vezes aqui, trazer outros temas também, não só sobre finanças, a gente falar sobre mentalidade também, sim, porque é algo que eu acredito que vai agregar muito, muito para o pessoal que está assistindo a gente. Ai, Ivan, maravilhosa. Muito obrigada. Você já, de antemão, já está convidada. Eu vou até abrir aqui, se você quiser saber um pouco mais sobre algum assunto, ou um pouco mais aprofundado sobre algum assunto, a Van pode retornar aqui, ou você pode ir até o Instagram dela, eu vou deixar o @, dela aqui, vocês vão poder ver aqui depois. Mas muito obrigada por você ter ficado aqui. Entendam, gente, dinheiro não é fácil ganhar, tá? Porque o que você falou é muito, muito, muito relevante, porque as pessoas acham, tem promessas milagrosas, pirâmides, a gente viu vários aí teve esqueci até o nome, como é que fala, aquele negócio, Forex? O Telex Free. Telex Free, nossa, eu conheço milhões de pessoas que perderam muito dinheiro nisso, assim, dinheiro não é de graça, dinheiro dá trabalho, e eu tô passando por isso agora, vou avisar vocês. Tô muito feliz que você ficou até aqui, muito obrigada pela sua presença, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que é transformador e derramar conhecimento na vida de outras pessoas. Beijo!